Bom dia para você, eu me chamo Marcos Alves, sou professor na Universidade Federal de Pernambuco e é um imenso prazer hoje, sexta-feira, ter você aqui assistindo e acompanhando, fazendo parte do nosso canal Botanicamente Falando. Para quem está chegando agora, nesse mês de novembro, seja super bem-vindo e se quiser, vai nos nossos vídeos anteriores, mais de 150 vídeos sobre temas diversos em botânica, desde botânica com aspecto cultural, histórico, botânica, morfologia de plantas, sistemática e diversidade de plantas e uso de plantas. Fique à vontade, pesquise, pergunte, nos desafie a ter novos vídeos legais para você. Então, o nosso tema de hoje, na verdade, é aproveitar uma situação, e isso para quem é professor sabe do que eu estou falando. A gente não pode perder a oportunidade de uma boa pergunta de um aluno para avançar e explorar diferentes aspectos de um tema. E a oportunidade que eu tenho aqui em casa com os vídeos é quando a gente tem alguma coisa interessante em termos de plantas no nosso jardim para tratar com vocês e mostrar no vídeo. Então, na verdade, o nosso vídeo hoje vai voltar a falar de uma família, especificamente de uma planta, que são os abacaxis. Mas antes de eu falar dos abacaxis especificamente, eu quero falar com vocês do vídeo da segunda-feira que a gente falou de bulbos. Lembram dos bulbos da cebola e do alho, né, que são bulbos tunicados e bulbos compostos, e a gente quer reforçar uma coisa, a família Amarilidácea monocotiledônea. Mas a gente quer reforçar um aspecto nos bulbos, muito importante. Os bulbos, eles são estruturas que armazenam água e nutrientes nas plantas, mas não confundir com outras estruturas das plantas que também têm a função de armazenar nutrientes e água, como por exemplo as raízes tuberosas, os tubérculos, o xilopódio. Então tem várias estruturas que são subterrâneas nas plantas, ou seja, ficam embaixo da terra, como a cebola e o alho, e que tem como função armazenar nutrientes e água. Lembrando que essas estruturas diversas, como os bulbos, os cormos, a raiz tuberosa, tubérculos, todas essas estruturas, elas não necessariamente estão presentes em grupos filogeneticamente relacionados. Ou seja, essas estruturas surgiram na evolução das plantas de diferentes momentos. Então, isso é um aspecto, outro assunto interessante que a gente também pode conversar sobre outras estruturas caulinares e radiculares e foliares, no caso do bulbo, que lembra que catafilos são folhas e a parte do caule é só aqui embaixo, que é o disco, o prato, né, o disco, e as raízes aqui embaixo, são todas estruturas que armazenam água e nutrientes. Mas o nosso vídeo de hoje, porque eu falo bastante como um bom professor, o nosso vídeo de hoje é sobre o abacaxi. Lembra de um experimento, se você buscar lá nos nossos vídeos, a gente, alguns vídeos atrás, nós fizemos um experimento com abacaxi, mostramos e sugerimos para você que dá aula. Aquele experimento que a gente faz com a coroa do abacaxi, que lembra que a gente tem que girar, torcer essa coroa do abacaxi em si, e se a gente colocar na água, como vocês podem ver, um potinho com água, ele vai produzir essas raízes lindas e maravilhosas, e quando elas estiverem assim desse tamanho, com cerca de 5 centímetros de comprimento, que leva algumas semanas, você pode plantar e você vai ter um pé lindo de abacaxi e vai nascer um outro abacaxi. Isso é reprodução assexuada. E é um tema que a gente também vai falar no vídeo na próxima semana. Então esse é um exemplo do abacaxi, que é de uma família, a família Bromeliaceae, que tem várias bromélias que são utilizadas comercialmente e várias como plantas ornamentais e várias bromélias ameaçadas de extinção. Família Bromeliaceae, que é uma família das monocotiledôneas. O abacaxi, dentro da família das bromeliáceas, tem uma estrutura muito interessante, que é aquela infrutescência. Várias flores numa inflorescência que, depois de elas serem polinizadas e fecundadas, o fruto começa a desenvolver e forma aquela estrutura agrupada a um aspecto de fruto único, mas na verdade ali são ovários de flores diferentes que se aglomeram, aglutinam, formando aquela estrutura que a gente come no abacaxi. Então aquilo que a gente come no abacaxi não é um fruto, mas sim uma infrutescência. Aí eu quis fazer esse vídeo novamente para mostrar como é interessante a gente consegue ver as flores. Claro que o abacaxi que a gente compra, ele é comercializado, então é muito mais difícil a gente ver, mas cada olhinho daquele
é o ovário de uma flor anterior. Então eu quero mostrar para você um abacaxi de jardim, que também é comestível e delicioso, mas é pequenininho, em que a gente pode ver essas flores, que é o abacaxi que a gente tem aqui, eu trouxe para vocês. Então, sem me furar, porque muitas bromélias têm espinhos que machucam muito, né? Então, aqui nas folhas, isso é terrível, machuca mesmo. Então, eu quero mostrar para vocês, estou levantando a câmera, esse abacaxizinho que nasceu da nossa planta. Aqui está a planta, coloquei aqui em cima, ela fica no jardim. E aqui ela tem duas inflorescências, tem uma outra aqui, ó. Os nossos dois abacaxis aqui do jardim, eu queria chamar a atenção para vocês olharem bem. Então aqui, cada estrutura dessa que a gente tem, cada olhinho desse, é um sobra de uma flor que foi polinizada e fecundada. Cada ovário desse, então, ele está embaixo da flor, e ele se desenvolve e vai formar essa estrutura que é a infrutescência do abacaxi. Então isso é bastante interessante para a gente discutir o que são os frutos, se a gente tem várias estruturas que dão origem a um fruto ou a gente tem apenas o ovário que dá origem ao fruto. A gente tem vários casos como a maçã, o caju, que são pseudofrutos, e também tem aqueles casos em que tem várias estruturas que se envolvem naquilo que a gente usa na alimentação. Exemplo clássico é o morango também. E o abacaxi é um exemplo de infrutescência muito legal e que a gente tem, que se desenvolve rico em vários nutrientes, vitamina C, a hibromelina, que é uma substância muito importante também. E aí a gente fala um pouco dos frutos, no caso do exemplo do abacaxi e da reprodução assexuada nesse experimento que a gente tem. Lembrando, o abacaxi é família Bromeliaceae, um dos representantes das monocotiledôneas e com diversas espécies ameaçadas de extinção, e com imensa diversidade nos ambientes, nos biomas, como o MMA chama, ou dos domínios fitogeográficos, como no caso da Mata Atlântica. Então, um forte abraço para vocês, um ótimo final de semana. A gente se vê com um novo vídeo na segunda-feira, falando de um outro tema que o Botanicamente Falando está sempre querendo trazer alguma coisa que possa ser útil para quem está estudando biologia, para quem está indo no ensino médio ou também para quem está dando aula ou apenas curioso sobre plantas. Forte abraço e um ótimo final de semana para vocês. Um exemplo é o chuchu. O chuchu, ele é sólido, ele não tem uma cavidade interna como a abóbora, por exemplo. Ele só tem uma semente, ou seja, ele é mono ou unisperma. E o que é a semente do chuchu? Eu vou cortar o chuchu, trouxe uma faca aqui para cortar o chuchu, para a gente ver o que é a semente do chuchu.